A gente fala agora de um assunto polêmico que está dando o que falar. No momento em que se discute a limitação do uso da banda larga fixa, o ministro das Comunicações, André Figueiredo, disse que o governo vai propor às operadoras de internet um termo de compromisso que preserve os direitos do usuário. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse aqui na capital que espera uma manifestação da Anatel em até 15 dias sobre o ofício enviado que pede a suspensão imediata dessa medida que altera o serviço. A OAB lembra que a internet só pode ser cortada em caso de inadimplência. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações de limitar o acesso à internet fixa foi motivo de duras críticas por parte do presidente da OAB. Ela está dando um prazo de 90 dias. O que ela está dizendo, em outras palavras? Ela está dizendo, ou ela está ensinando as operadoras, como as operadoras devem fazer para poder cobrar mais e mais dos consumidores. No ofício enviado à Anatel, a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que a decisão contraria o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Diz ainda que as operadoras deveriam se preocupar em melhorar a qualidade do serviço prestado. Fazemos um comparativo quando nós cotejamos o que nós temos no Brasil hoje, com relação à internet de banda larga, com relação à telefonia celular, com os Estados Unidos, com a Europa, com o mundo, nós vemos que nós estamos muito atrás. Seja em termos de preço, que nós estamos muito à frente, porque pagamos uma das maiores tarifas do mundo em telefonia celular, né? Seja também em termos de desenvolvimento. Uma das preocupações da OAB é de que as novas regras dificultem, inclusive, o acesso ao sistema judicial informatizado. Além da OAB, órgãos de proteção e defesa do consumidor também se mobilizam contra a alteração da lei. As empresas, ao longo dos últimos anos, acostumaram o consumidor a utilizar uma internet limitada e tornar essa internet essencial para o dia a dia do consumidor. A partir do momento que ela está alastrada e que todo cidadão faz uso dela, as empresas agora aparecem com a conta, com a conivência da Anatel. E é justamente essa conivência da Anatel que nós temos que atacar. A partir do momento que nós temos no Brasil legislação específica que proíbe esta prática, a Anatel não pode, por resolução interna, alterar o que a lei diz. Hoje em dia, a internet é usada em diversas atividades, para trabalhar, pagar contas e para estudar. Neste curso preparatório para concursos, por exemplo, os alunos têm aulas presenciais e online. Já imaginou como seria difícil assistir a um vídeo com a internet limitada? Há mais de um ano, Raíssa frequenta o curso preparatório, mas é em casa que ela passa a maior parte do tempo estudando e usa bastante a internet fixa. De extrema importância, né? É o complemento que a gente tem para os estudos, fora simulados que a gente tem, fórum para tirar dúvida com os professores, né? Enfim, é essencial, né? Para o professor, caso a decisão da Anatel entre em vigor, muitos alunos vão ser prejudicados. Em geral, uma aula de 30 minutos de um curso online fica entre 500 e 800 megabytes. Se ele vai ter uma franquia limitada de 120 gigabytes, por exemplo, ele vai poder assistir 10, 15, no máximo 20 dias de aula e vai estourar a franquia dele e ele vai precisar pagar a mais para continuar estudando. Em tempos de redes sociais e produção de conteúdo via internet, o professor não concorda com a tentativa de limitar o acesso ao serviço de banda larga. Parece que a internet, que deveria democratizar o acesso aos debates políticos, sociais, econômicos, com isso as pessoas tendem a não debater mais, porque elas evitam de entrar na rede social, porque tem um gasto embutido nisso. Parece, de uma certa forma, uma certa censura ao pensamento. A questão é que, se tratando de internet, não existe retrocesso. A gente tem que caminhar para frente, porque cada vez mais os recursos da vida moderna, do dia a dia, nos exigem um acesso à internet, né? Porque a gente está na rua com o celular, está em casa, precisa de uma rede de Wi-Fi para estudar, para se informar, para momentos de lazer. Bárbara, a gente sabe, né, que existe por trás disso tudo uma questão que é a seguinte: as empresas querem ganhar mais, ou seja, querem propor novos contratos. E aí vai sair do bolso do consumidor de novo.
sempre acaba doendo no bolso do consumidor, Giz. A questão da internet não é mais luxo, a gente realmente precisa, está no nosso dia a dia, para o trabalho, para falar com a família, com os amigos, é necessário. Só que aí as empresas se valem disso, vem a necessidade, como a gente procura e querem ganhar mais, mais e mais. Então, como o professor falou muito bem ali, a internet serve para um meio democrático, né? Para trazer as pessoas para se comunicarem, para terem mais informação, só que pagando mais, ninguém quer dar tanto dinheiro assim e acaba complicando. Tomara que a Anatel pense de outra forma e que as empresas não saiam vencedoras nesse caso, Giza. Sendo que no Brasil, Bárbara, a gente já tem aí uma das internets mais caras do mundo e nem sempre se recebe o que se paga, né? Porque a gente sabe, cai a velocidade, a gente fica em casa às vezes querendo baixar alguma coisa, demora, sendo que no contrato lá, não, são velocidade X, né? Mas o que a gente acaba recebendo muitas vezes é bem abaixo do Y. É o que eu ia falar, Giza, o serviço não é tão bom assim para ser cobrado tanto. É caro o serviço de internet e a gente não tem um serviço tão bom. Tem lugares aqui de Porto Alegre, uma capital do Rio Grande do Sul, que não funciona a internet. Agora imagina só, no interior do estado, como que não é a situação. Vou contar rapidinho aqui que eu tenho um casamento esse final de semana, que é no interior de São Paulo. São Paulo, estado, né, um dos estados, se não o estado mais rico aí do país em relação a... e que deveria ter toda a cobertura aí excelente em internet. O que a noiva fez? Como o casamento é num sítio no interior, lá não pega nenhum outro sinal a não ser de uma companhia X. Ela é cliente de uma companhia Y. Teve que comprar um outro chip para poder receber ligações, enfim, se comunicar aí com os convidados, terminar de organizar a cerimônia. Ou seja, a gente ainda fica refém dessas empresas, correndo atrás de quem oferece o serviço um pouquinho melhor. E o ano 2016, Giza, né? 2016. O avanço dos anos, mas não avança a tecnologia que a gente precisa tanto. A gente segue acompanhando toda essa negociação, essa novela em que vai virar essa história.